Como ganhar vantagem? Como ter essa vantagem de sempre conseguir encontrar uma saída nesses problemas aí que estão te rodeando? Como que a gente consegue ganhar vantagem na hora de solucionar esses desafios da nossa vida? Já parou para te perguntar, talvez tu esteja precisando entender como é que eu finalmente consigo ter vantagem uma vez na vida para conseguir resolver isso aqui sem tanto fritar a minha cabeça. Hoje, no lançamento que nós estamos fazendo juntas aqui, já vou chamar a minha parceira, a Ivete Maria, que juntas estamos construindo e mostrando o caminho aí para vocês, para que tu consiga ser cada vez mais próspero, cada vez mais livre e também cada vez mais entendendo melhor como é que tu funciona. Vamos junto? Vou convidar ela aqui, já vou chamar ela e logo a gente já vai convidar vocês a conhecer o que nós estamos lançando aqui que vai te ajudar a encontrar essas saídas todas e de uma vez por todas ganhar essa vantagem. Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Thiago. Thiago lá de Capão. Bom dia! Tudo bem? Sim, tudo bem, e tu? Vou mandar aqui o aviãozinho que a gente diz, né? Para compartilhar aí com mais pessoas. Isso Isso aí. aí. E aí, dona Ivete, Ivete Maria, tudo bem? A Ivete Maria está feliz hoje, muito feliz, muito agradecida por essa parceria, por esse lançamento do nosso livro digital. Que alegria poder compartilhar com as pessoas o caminho que a gente vem fazendo, né, Monique, nessa jornada chamada vida, e poder deixar para as outras pessoas um pouco da nossa experiência, dicas práticas de como fazer esse caminho do autoconhecimento, como chegar na prosperidade e se sentir livre aí, essa tão sonhada liberdade. Exatamente. E é um caminho longo, né? Que às vezes o pessoal diz, mas será que eu consigo fazer isso tudo? Será que é por aqui mesmo? É sim. Quando a gente tem pessoas que vão mostrando o caminho pra gente, como nós temos pessoas que nos mostram o caminho, a gente também tem essa habilidade para ajudar a mostrar o caminho também para outras pessoas. E assim a gente vai se mostrando o caminho, vai se encontrando e vai avançando todo mundo junto, né? Com certeza, muito agradecida a todos os mestres que passaram pela minha, pelas nossas vidas, né, Monique? Agradecemos a todos eles, que graças a eles chegamos aqui e que agora possamos também estar mostrando, não só através das lives, que foram muitas lives que fizemos durante o ano, desde janeiro, né? Foram 9 meses de live e agora nasce um livro digital, então, para que essas palavras não fiquem somente como palavras ditas, mas também palavras escritas, para que a gente possa ter no papel, possa ler, possa olhar, né, com mais calma, fazer as reflexões e entrar nessa nossa casa, que a nossa casa, quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer todos os cômodos da nossa casa, cada cantinho, né? E a gente vai sentindo essa paz, porque quando eu estou me conhecendo, quando eu sei quem eu sou, eu consigo saber cada detalhe de mim mesma. Então, não temos controle sobre aquilo que nos acontece externamente, mas se eu estou centrada, se eu me conheço, eu sei como eu vou reagir, e a gente já falou aqui que muitas vezes é importante agir em vez da reação, né? Porque quando a gente reage, geralmente a gente reage no impulso e aí depois pode ter até um arrependimento, mas então fazer esse filtro de conseguir parar, pensar e fazer a melhor escolha e passar a ter essa ação de uma maneira decidida, de uma maneira clara, porque o autoconhecimento nos traz a clareza, a sabedoria, o discernimento, a disciplina, nos traz muitas ferramentas para que a gente possa fazer a nossa vida ficar mais leve, sair desse automático, encontrar os medos, os bloqueios, saber o que me bloqueia, o que me prende, o que
pesa no meu dia a dia e soltar essas mochilas, né, para fazer esse caminho mais leve, mais fluido e assim prosperar e bater asas, voar, né, ser livre. Ganhar essa vantagem. Tu sabe que eu tava vendo essas frases que a gente vai soltando juntas ali dentro das coisas que a gente vai falando, e uma das coisas é sobre isso também. Quando a gente tem essa consciência da gente entender quem a gente ganha vantagem. Então eu comecei falando que é como ganhar vantagem, né, para te conseguir solucionar isso, teus desafios, atravessar. Quando tu sabe como tu te funciona, como tu conhece como tu funciona, como tu reage diante das situações, como tu sabe escolher as melhores saídas, ou como que a tua mente se torna tão criativa a ponto de encontrar uma solução aonde talvez parecia só uma porta fechada, né? Então isso tudo faz com que a gente consiga ter vantagem, ganhar vantagem. Então não é nada material. Começa na gente e aí sim depois as vantagens materiais elas começam a se criar também. Então, às vezes a gente fica buscando muita coisa fora, né, só em outras pessoas, ou que chegue muito pronto na nossa vida. Eu queria que alguma coisa... Eu rezo, né, tem muita gente... Eu rezo, tenho fé, parece que eu confio, mas as coisas não acontecem. O que eu faço, entende? Na verdade, é só tu começar a perceber melhor a ti mesmo, os teus comportamentos, entender como é que tu funciona. E aí tu vai juntar com essa tua fé, juntar com essa tua oração, enfim, que tu faz. E aí sim tu vai perceber que as coisas é uma misturinha de bolo tão deliciosa. Tu vai perceber que realmente a vida começa a acontecer. E a gente fala muito disso aqui nos nossos encontros, né, Ivete? A gente é resultado dessa receitinha de bolo, né? Tudo que a gente foi se construindo, tu criar um livro digital, tu estar aqui disposto a conversar, se comunicar. Como nós duas somos comunicadoras, cada uma dentro aí da sua parte, mas somos comunicadoras, isso exige um nível de estudo, um nível de preparo, um nível hábitos melhores, exige tu entender como é que tu funciona para daqui a pouco um dia tu não te sabotar naquilo que tu precisava fazer, mas tu bem no fim, baixo, que eu não vou... Ah, não, peraí, eu me conheço. Ah, bonitinha, eu sei o que tu tá querendo fazer contigo, tu não tá querendo ir porque tu tá um pouco com medo, né? Então, ó, te segura porque tu vai fazer sim, tu falou que não, mas vai. Então, isso é se conhecer, conseguir ter esse diálogo interno, essa conversinha aí contigo mesmo e fazer com que tu vá te puxar pra frente, né? Ao invés de tu ser uma pessoa que mora dentro de ti mesmo, ainda que te puxa pra baixo. Então... é uma maravilha esse caminho, né, Ivete? Sim, porque às vezes a gente acha que são os meios externos que nos travam, que nos bloqueiam, mas às vezes nós temos muitos personagens em nós, e às vezes o personagem sabotador está aí, dizendo, não, deixa assim, não faz não, imagina se vai dar certo, imagina um livro digital, né, imagina... Então, e a Monique, feliz da vida, que está lançando o seu segundo livro esse mês, né, Monique? Agora engatou, agora vamos junto, todo mundo. Olha só, então fica aqui, meus parabéns. E feliz de estar junto contigo nesse segundo livro, né? Parabéns pelo primeiro aí que você foi coautora e teve um lançamento lindo na semana passada, num programa chamado Ser e Sentir, né? Que vocês estão fazendo todos os anos aí, junto com a Oraculiza e várias pessoas. Então, meus parabéns aqui publicamente e feliz de estar sendo a coautora do teu segundo livro, então, neste mês, né? E muitos virão ainda. Não, e olha só como o caminho se abre para as pessoas irem entendendo esse diálogo. A Ivete sempre foi uma mestra para mim, e eu sempre falo isso nas lives aí. E eu tô coautora de um livro com a minha mestra. Olha isso. Então a vida se move para frente quando tu se permite, e também eu permito enxergar as tuas habilidades, essa tua parte que eu te vejo assim como uma mestra, e também enxergar onde que eu posso contribuir com a tua vida. Então a gente vai, eu te conheço, eu me conheço, eu sei, opa, pera, que nisso aqui eu ainda tenho muito caminho, e eu confio na tua guiança nele. Mas também isso não me deixa, não me faz eu me tornar pequena a ponto de não conseguir estar junto contigo
na coautoria desse livro, por exemplo, né? Então, Nossa. eu sou imensamente grata. Tu conhece a minha história aí, me ajudou muito em muita caminhada, porque eu era uma das pessoas que não me conhecia e eu nunca tive vantagem na vida, nunca encontrava saída, sempre tudo era um problema, um desafio que era uma formiga virava um elefante, né? E hoje eu falo sobre gestão de conflitos. Então é uma super virada de chave, é uma super transformação, é uma reciclagem, como tu se apresenta ali no livro, né? Aí Sim. vai ter, no sentido assim, por que a gente está falando isso do autoconhecimento? Tu se recicla, né? E vai te traz essa habilidade de olhar para nós e dizer, opa, peraí, não precisa destruir tudo em ti. Isso aqui é bom em ti, porque às vezes o pessoal tem medo de se conhecer porque pensa, eu vou ter que mudar completamente quem eu sou. Não! Aí vai ter ajuda, né, dentro desse trabalho todo do autoconhecimento, de tu tirar umas partezinhas só que não são tão legais, que estão meio podre, vamos pensar assim, trouxe Sebastian aí com as madeiras dele. Às vezes tem uma parte que tá meio podre, a gente tira, reforma, organiza, né, bota de volta uma outra parte, se melhora. Então é só gratidão. Estamos num caminho assim, ó, de muita prosperidade, de muita liberdade e a gente fala muito sobre autoconhecimento justamente por isso, porque é o que nos ligou, Com é o que nos certeza. conectou e está potencializando aí essa força. Aham. Então, a Aline está dizendo aqui, a Aline, nossa amiga, querida, está Super conosco aqui, apoiadora, né? A Aline tá sempre junto. apoiadora, sim. Parabéns, Ivete e Monique, por essa jornada, muito sucesso nesse lançamento. Então, brilha a prosperidade, né? Que era uma frase que eu sempre repetia do Bruno Gimenez. E com o Monique, nós inventamos, né? Nós criamos a nossa própria frase de prosperidade. Agora a gente passa a dizer, vem prosperidade e expanda. Então, nós criamos aí o nosso slogan, né? Da prosperidade. Mas então é isso, brilha a prosperidade com certeza. Temos o Vanderlei, meu esposo aqui apoiando. Parabéns, Ivete e Monique, pela dedicação. Ele sabe quantos dias de estudo, preparando as lives e nos conhecendo. Tem o Mano Ladir aqui. Obrigada, Mano, por estar aí. Parabéns, sucesso sempre. E o Sebastião, que está aí desde o início. Bom dia, Sebastião. Obrigada por estar acompanhando, parceiro da Monique, aí, coisa boa. Então, uma gratidão a todos que vão passando por aqui, aos que assistirem essa live depois, muitos comentaram, Ivete, não vou poder estar nesse horário. Tudo bem, a live vai ficar salva e nós vamos deixar o link, né, Monique? Vamos estar anunciando como comprar, como adquirir aí esse guia prático para prosperar e ser livre, esse nosso livro digital. Então, como encarar a realidade, né? Para a gente ir fazendo esse caminho mais leve. E estamos juntas nesse projeto mostrando o caminho, né, Monique? E aí nós podemos contar um pouco o porquê da capa do livro. Fechando aqui, sabe por quê? O pessoal vai entrar lá, esse livro está disponível para te adquirir, para te chamar de teu. Duvido que tu não vai querer ter um para chamar de teu. Ele tá, ó, maravilhoso. E na capa tem vários elementos. Aí a gente andou dando uns spoilers aí, largando umas coisinhas no Instagram de como é que ia ser a capa e tudo mais. A capa tu vai já entender essa analogia, porque ela começa com uma foto que eu tive a liberdade de utilizar ela, que foi a Ivete, uma vez em uma das viagens dela, que ela faz no Brasil, Argentina, aí, a conexão. Ela fez esse registro e ela me encaminhou e tinha aquele triângulo ali bem pertinho do sol, né? Por isso que ela começou comentando, né, Ivete, da casa, enfim, porque foi uma das representatividades. Apareceu do nada aquele triângulo e é uma foto muito lindíssima, assim. O sol é uma coisa que a gente tá sempre se conectando, né? Então, ela trouxe essa representatividade. Depois tu pode comentar um pouquinho mais ali. Mas aí o pessoal vai encontrar outra coisa ali, porque como assim? O livro aparece, mas não tem uma foto de vocês? O que acontece? Tem um logo lá mostrando o caminho, que é realmente o nosso projeto, a nossa parceria, ela se gestou aí por muito tempo e nasceu aí o Mostrando o Caminho. E nós temos no logo, inclusive, o triângulo,
E tem um fato muito curioso, porque esse logo, ele teve um pontapé inicial. Tava eu um dia ali mexendo no Instagram e recebo um direct do Luiz Antônio, o filho da Ivete. Quantos anos o Luiz tem? 10 anos. Mandou um logo. Olha a ideia do logo de vocês. Eu bati o olho naquele logo e digo, bah! Esse vai ser o logo. E aí a gente começou a conversar, fizemos algumas adaptações apenas aí nas cores, enfim, adicionamos aí o nome, mas a ideia principal aí do logo, todos os méritos aí vai pro Luiz, porque ele que deu mostrou o caminho para nós, ó, esse logo aqui vai marcar. Então ele tem um triângulo, ele tem um caminho no meio que faz essa representatividade, né, da gente tá bem ancorado ali na nossa estrutura, o caminho, e também tem uma chave lá no finalzinho, cheia de asinhas, uma chave com a flor da vida aí no meio também, que vai representando toda essa abertura de caminhos, toda esse abrir portas, mas também esse fechar portas, porque para a gente conseguir andar, dar um passo à frente, por vezes a gente precisa olhar para uns lugares que a gente não pode mais querer ficar insistindo, né? Então a chave ela gira para todos os lados, é a chave mestra. Ela vai abrindo tudo quanto é porta, tudo é o que tu precisar, ela vai te oferecer, vai te entregar, e o que tu precisar fechar também, ela vai te ajudar a fechar. Então, assim, é cheio de simbolismo, as asas que traz esse falar, né, da liberdade, porque de nada adianta a gente fazer as coisas se a gente não sente prazer naquilo que a gente está fazendo, se sente feliz e próspero naquilo que a gente está fazendo, né? A liberdade, ela traz isso. Eu estou, por mais desafiador que seja, mas eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo. Eu estou me esforçando, sim. Ah, parece um deserto, tem muita coisa para fazer. O caminho é longo. Parece que o caminho está longo, sim, mas está me levando para onde eu gosto, onde eu quero estar, é o meu prazer, é aquilo que me deixa feliz. Então, assim, são vários elementos, as cores, o dourado, essa parte mais, o púrpura, né, que é mais um violeta, que traz a espiritualidade junto, porque espiritualidade, gente, não é só essa coisa que o pessoal acha que é ficar rezando e tudo mais, não. Espiritualidade é tu dar o espaço para alguém aí na fila sem bufar, sabe? Sem reclamar, é tu ajudar alguém sem ficar esperando que a pessoa te faça alguma coisa de volta, é tu elogiar sem esperar que a pessoa te elogie, tá tudo bem. São coisas pequeninas que a gente faz no dia a dia que vai abrindo a prosperidade. Então esse logo do Mostrando o Caminho, ele tem essa representatividade porque também a gente respeitou o olhar de uma criança, entende? Que por vezes a gente cresceu adultos, né? Que lá na infância nós não tínhamos voz, nós não tínhamos posicionamento, nós não podíamos falar nada porque tu é criança, o que tu fala não fica quieto porque quem sabe são os adultos, sabe aquela coisa, cultura mais italiana e tudo mais. Então a gente deu voz junto, como se fosse uma tríade, né, Ivete? As nossas crianças aí conversando, a gente deu espaço, abrimos espaço para essa criança que tem um olhar brilhante aí já no futuro para nos dizer, esse logo fica bom. E tá lindo, por tudo que tu olha no canal no YouTube, lá no Instagram, no livro tu vai ver, lá no nosso perfil da Hotmart, inclusive quando tu for fazer a compra do livro, tu vai perceber que aparece mostrando o caminho, que somos nós, né? Então, a gente tá ajustando ali também o nosso perfil. Então é isso, sabe? O livro ele tá disponível lá na Hotmart, ele tá disponível também com a gente, então os links, tanto nas nossas biografias ali no Instagram, quanto chama a gente aqui no direct, deixa nos comentários, vai lá no Instagram de cada uma de nós que tem ali o link disponível, que seja do livro ou também do WhatsApp para nos chamar, enfim, conversar. E junto disso, né, além de... Depois a gente fala um pouquinho melhor da gente, mas tem um bônus maravilhoso, que não é só... a gente entregou para vocês um livro digital. E o que mais? Sim, tem o que mais, né, Ivete? Nós temos 3 bônus aí. Quer falar um pouquinho dos nossos bônus?
Quero sim, só quero complementar então do Luiz Antônio que a nossa parceria, né, que 2 pilares não sustentam uma casa, mas 3, sim, a casa já consegue ficar de pé. Então, o Luiz Antônio sempre foi o apoiador das nossas lives também. Na primeira live, na primeira live, quem é o seu girassol? Tava ele de amarelo para apoiar a mãe. Eu vou vestir amarelo para te apoiar aqui na live. E hoje eu estou de amarelo para lembrar aquela nossa primeira live onde tudo começou, né? E que o amarelo passando aí para o dourado que ficou no nosso logo. Então, Luiz, depois ele dizia, eu vou sugerir para vocês os temas das próximas lives. Então, ele sempre foi o nosso apoiador aí. E ele é o pilar desse triângulo, então, né? E nós podemos pensar assim que em cima está a espiritualidade, está Deus, né? E que dentro da palavra Deus está o eu sou. E no ângulo de baixo está o eu, então, né? Que eu faço esse processo. E no terceiro, o nós, o todo. Então, essa simbologia do triângulo é bem interessante e que a casa se sustenta aí em 3 pilares. E a foto, eu fui tomando várias fotos, fui tirando várias fotos pelo caminho do nascer do sol, né? O sol ia nascendo e eu batendo. Então, bati umas 20 fotos e numa delas saiu como se fosse o telhado de uma casa, né? Esse triângulo. E então encaminhei para 3 pessoas. E uma das pessoas foi para a Monique. E a Monique depois fez essa surpresa. E, velho, eu tenho a foto da capa, olha aqui. E ficou muito legal, porque tem toda uma história. E para uma das pessoas que eu mandei a foto, ela falou assim: Ivete, eu vejo nessa foto que você está voltando para casa. Mas então esse voltando para casa, não só o literal, né? Que nós estávamos indo de Rosário a São Jorge, temos a nossa casa aqui, mas temos nossa casa lá também. Então não é só no literal de voltar para casa, mas de voltar para dentro da nossa casa, de olhar para o nosso eu, o eu sou, né? De olhar para a nossa espiritualidade, isso que a Monique falou. A espiritualidade é 24/7, a gente precisa ser boa pessoa todos os momentos do dia, não só quando eu estou num lugar, né, que eu possa ser mais espiritualizada, não, a gente precisa ser no dia a dia essa boa pessoa, trazer essa espiritualidade. Então, é bem legal essa história do logo que o Luiz Antônio teve, essa inspiração. Fica aí meu agradecimento, filho amado que está nos assistindo. Ele é sempre nosso parceiro de lives, quando ele pode. Ele adora estar aqui. E por falar em lives, então, que são os 3 bônus, né? Você adquire o livro e tem 3 lives sobre como encarar a realidade, que foi esse processo que a gente veio fazendo de trazer para vocês como olhar para a realidade e, a partir disso, o que fazer com ela. Então, eu olho para a realidade e tá, e daí, Ivete, Monique, olhei, e agora, o que eu faço? Então, a gente traz também dicas bem práticas de o que fazer depois que eu enxergo essa realidade, né? Como é que eu resolvo as situações. Então, tá completinho, né? Porque tem o livro, tem as 3 lives. Tá completaço, tá, ó. E aquele livro vai dizer, eu te cortei ali, mas é que vai dizer que não dá vontade. A gente começa a ler e não para, e quando vê nós estamos lendo de novo, de uma, meu Deus do céu, é um livro muito leve para ler, por mais que ele te mostre um caminho e te traga ferramentas muito importantes, mas ele é muito leve para te ir lendo, sabe? É gostoso de ler, né? Ficou num formato gostoso de ser lido, né? Ficou, e a gente conseguiu colocar numa linguagem mais simples. Então, aí vocês podem estar se perguntando, mas para mim, para mim esse livro? Qual é o público desse livro? Esse livro é para todo mundo, é desde a pessoa da criança aí que já sabe ler, né? Até não tem limite de idade, porque a gente pode se melhorar desde que nasce até o fim da vida, né? Afinal, essa nossa missão aqui é evoluir. Então, ele não tem um público específico, não, está dentro de uma faixa etária. Não, eu acredito que talvez uma criança não vá entender quando a gente traz um pouco do embasamento, da filosofia, daqui a pouco fica um pouco perdido, mas depois vai ficar com esses nomes dos filósofos, vai ficar com a ideia do estoicismo, de que então, sim, eu preciso olhar para a minha realidade, né? E isso vai melhorar a vida. E a gente já comentou aqui que esses conteúdos deveriam ser
dados na escola, né, Monique, para as crianças ir aprendendo a resolver os seus conflitos diários, não só as equações, que também é importante, toda essa parte da matemática, sim, mas também o dia a dia. Eu tenho uma situação, tenho um conflito dentro da minha casa, tenho um conflito no meu trabalho e agora, como eu resolvo? Na escola a gente não tem esse aprendizado, né? Então é um livro que dá para todas as idades aí, para todo mundo fazer bom uso, e é uma leitura bem gostosa. Eu mesma às vezes começo a ler, digo, tá, vai ter você vai que escrever o que você está lendo. Mas é que você vai, cada dia, encontrando uma frase, encontrando alguma coisa que vai te ajudando a fazer as reflexões, né? E traz essa ideia. Todos os dias, quando você para um momento, faz as suas reflexões de como está a sua vida, como eu estou agindo diante dessa situação. Então, se você consegue parar e ter esse momento de presença, de conexão, você vai encontrar a solução, porque já diz, né? Se tem problema, tem solução. E algumas coisas, então, a gente pode dizer, ah, não, isso aqui não tem solução, então eu trago a aceitação. Mas para isso eu preciso ter o conhecimento, que eu preciso trazer a aceitação, ah, então vou ter que passar a conviver com isso. E se eu passo a conviver, passo a aceitar, ele deixa de ser um problema, porque eu aceito, eu incorporo, eu trago ele para o meu dia a dia, trago ele para a minha vida, e assim deixa de ser um peso, passa a ser algo que eu preciso, então, conviver com isso, né? Então, é muito bom, né, Monique? É muito maravilhoso. O valor tá acessível e à altura do livro, tá? Porque realmente é isso, a gente tá entregando é um servir misturado com tudo aqui, gente. Então, o nosso, obviamente, ninguém está dizendo que a gente não pensa na vida material, porque senão nós não seríamos seres humanos, né, Ivete? A gente só estaria vivendo no espírito. Então, obviamente, tem um valor, mas a gente está entregando ali realmente esse é um presente junto disso. Vocês vão perceber que eles vão começar a ler e eles vão dizer, meu Deus, é um conteúdo riquíssimo. Realmente tem as lives junto, então ele está completo. É um valor que realmente ele fica dentro do que é próspero para nós duas nesse momento, justamente porque a gente quer entregar junto esse dar, esse bônus junto, esse nosso servir. Então é uma abertura de caminho aí para que tu consiga acessar e que a gente também consiga dar esse primeiro passo juntas aí de fazer o nosso movimento de lançamento do nosso primeiro que fiquei bem anotado aqui, ó, primeiro livro digital. que tem muita ideia. Agora nós abrimos com aquela chave ali que tá no logo, a porta da criatividade. Então a gente tá, ó, só criando e só fazendo acontecer. Então ele tá disponível aí nos nossos links, na bio, tanto para cada uma de nós. Quem conhece a gente aí, que tem nosso contato, chama a gente encaminha para vocês. E é interessante entender quem nós somos, porque por vezes aqui tem pessoas que estão passando que nos conhecem já, mas por vezes são pessoas que não sabem direito a nossa história, né? O que a gente faz e tudo mais. Então acho que é legal a gente falar isso, se tu puder começar. Sim, com certeza. Só antes deixa eu agradecer ao Altair que está passando por aqui também, que está nos prestigiando. Obrigada, Altair. E o Altair diz aí, com certeza vou adquirir. Isso aí! Que todos possam se inspirar, assim como o Altair se inspirou aí na nossa ideia, possam comprar a nossa ideia, né, Monique, desse nosso servir, de dar e receber. Então, eu sou professora de inglês e de espanhol, por isso que a Monique me chama também de maestra, né? E estou terapeuta vibracional, trabalho com as energias do Reiki, do Aster, do Aura Master, que são afirmações para a gente fazer para transformar, né? Para mudar aquilo, para reciclar as energias que a gente precisa para se melhorar. Trabalho também. Olha aí, tem mais gente. Obrigada. Bom dia, prima. Bom dia. Coisa boa. E todos os meus trabalho com radiestesia, também faço os gráficos para quem está com algum problema, algum bloqueio e não sabe como resolver. Então, através dos gráficos da radiestesia, eu consigo fazer
esse trabalho. E adoro conversar, então muita gente me chama também para terapia das palavras, né? Só para ter uma conversa comigo, porque aí eu sempre tenho aquele conselho, aquela frase, aquela coisa que vai ajudar as pessoas. Então sintam-se bem à vontade aí, me chamem se vocês estão precisando, passando por algum momento em que eu posso ajudar. E se eu não puder, eu tenho vários terapeutas que eu conheço e que tenho muita confiança e posso indicar, assim como a Monique, que é uma solucionadora aí de conflitos, né? Então estamos juntas nessa parceria. E dando aula de espanhol e de inglês também. Então, por aqui a gente se comunica muito, por isso que eu não apareço muito nas redes sociais, eu acabo fazendo os contatos mais pessoalmente, né? As pessoas me chamam, acabo atendendo mais personalizado. Então, por vezes eu não apareço por aqui no Instagram, mas eu estou aqui. Então, quando precisarem, estou à disposição. Uhum. Fala Então vamos aí, fazer ela Monique. aparecer mais agora, gente. Calma aí. Porque eu sempre digo, o mundo precisa de pessoas assim para que a gente veja que elas são reais e que elas existem e que a gente também. Porque inspira a gente, né? Então, não vamos dar spoiler também, tá bom? Mas daqui a pouquinho vai vir mais coisa aí, onde a gente vai ter a Ivete mais disponível aí pra nós, no online também. E a minha parte, gente, eu faço essa parte de gestão de conflitos. Então eu costumo dizer que eu sou a super nani, aquela babá aí que a gente assistia nos programas, que ela entrava nas empresas e ela ficava observando tudo. Eu faço essa parte junto com a minha formação, que é recursos humanos. E aí eu juntei as terapias integrativas e toda essa habilidade, enfim, essa experiência na comunicação para a gente conseguir fazer esses movimentos dentro, né, mais corporativo. Então, eu entro na empresa, eu faço a gestão dos conflitos na empresa e tanto na estrutura quanto na comunicação com as equipes, nos relacionamentos, geral, assim. E aí eu encontro esses conflitos, estou falando já em espanhol, Em eu espanhol. encontro esses conflitos, eu faço esse movimento de apontar ali as melhorias, os pontos de destaque na empresa. Depois disso, a gente vai para uma parte a qual a gente começa de forma estratégica, atravessar esses caminhos, né, curto, médio e longo prazo, e aí sim a gente consegue chegar no final, ao qual é o outro lado da ponte, né? A gente estava num momento onde estava cheio de apagando fogo, o gestor ali perdendo o cabelo, a equipe numa confusão. Aí a gente consegue fazer esse movimento e ir para o próximo passo. Eu costumo dizer que eu só trabalho com empresa que cresce, que está crescendo. A empresa que não está crescendo nem precisa de mim, sabe? Então, às vezes o pessoal fica com receio, ai, como é que eu vou, não vou chamar uma pessoa para... Chama, porque eu só funciono dentro de lugares que estão em crescimento e a gente sabe que quando a gente está em crescimento as coisas começam a mexer, vira um pequeno caos aí, um pequeno conflito no início até tudo se organizar. E eu entro para dar essa mão e dizer, olha, peraí, aqui a gente consegue ajustar, aqui também. Temos essa de olhar para conflitos que são silenciosos e escutá-lo, né, antes dele virar uma coisa muito maior. Então eu faço esse movimento aí dentro das empresas e dentro das empresas eu lido com pessoas, que é minha área, né, o ser humano, as transformações, a reprogramação mental para que a gente prospere mais, para que a gente se liberte mais e tudo que a gente fala aqui eu carrego junto comigo aí nesse movimento. E claro, com grupos de pessoas também fora, né? Não só apenas na parte corporativa. Então eu ministro palestras dinâmicas, umas palestras diferentes assim do que vocês são acostumados a ver. E essa parte de programa de bem-estar, de assessoria, mentorias, enfim. E escritor agora, né? Finalmente, com o título, que a gente escreve tanto, mas a gente não publica, né? Então Sim. agora a gente já carrega aí esse título que é uma das coisas que mais me deixa feliz. Toda a base dos meus projetos de assessoria, toda a base dos meus projetos de mentoria vem da escrita. Então às vezes o pessoal diz, a escrita não é importante. Tudo para mim, a minha base de vida, antes eu escrevo e depois ela se materializa. Então projetos, a intenção dos relacionamentos, né, das relações, quando eu vou fazer uma análise dentro de uma empresa de assessoria, tudo é escrito, seja no computador ou na mão. Então a minha base é escrita, sabe? E é isso que eu carrego para as pessoas, ajudar as pessoas
a resolver aí, a solucionar os conflitos no trabalho, CPF e CNPJ. Vamos resumir assim, né? E você começou a escrever, né, Monique, no blog Libertando a Liberdade. E por lá eu já dizia, Monique, isso vai ser um livro, isso vai virar livro. É, vai no Facebook, às vezes, ainda, sabe? No Instagram ela botava, tu tem que escrever. Eu dizia, mas o que que essa mulher tá falando? Imagina que eu vou botar isso daqui, quem que vai querer ler? Mas eu gosto de ler. Então, assim, por isso que eu te digo, a minha mestra que sempre foi me mostrando o caminho de plantar na minha cabeça aquela sementinha ali e por mais que eu não tivesse naquele momento desperta, mas aquilo foi ficando na minha cabeça. O que que a Ivete tanto fala pra mim de escrever, entendeu? E tá aí. Então, Estamos aí juntas. isso é parceria. Isso é parceria de prosperidade. Com certeza, com certeza. Que delícia. Estou muito, muito feliz. Uhum. Ivete, tu quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas que vão passando por aqui depois para, enfim, nós vamos falar muito ainda desse livro para vocês, mas hoje a gente precisava fazer esse lançamento para que vocês também soubessem, para a gente se posicionar aí com vocês também. Uhum. Dizer que o autoconhecimento é um carro que não tem marcha ré, né, Monique? Que essa frase foi sua aqui numa live. Que é que depois que a gente entra nele, a gente só segue, só segue. E por vezes precisa descansar, precisa parar, precisa rever, precisa, né, fazer aquele, olhar para aquele caminho, e agora vou para a direita, vou para a esquerda, o que que eu faço? Mas que vale muito a pena entrar nele e seguir, porque o autoconhecimento nos ajuda a viver de forma mais leve, mais próspera, mais feliz e mais livre. Então, e incentivar a todos a procurar e a se conhecer, buscar ferramentas. Se você não sabe por onde começar, adquira o livro, já é um bom começo. E se mesmo assim você acha que está em dúvida, nos chama. Nós estamos aqui dispostas a atender, a conversar, a receber, a orientar, né, Monique? Porque eu entrei nesse caminho em 2001 e vim fazendo, e agora chegou o momento de transmitir, de passar para as outras pessoas o quão importante é se conhecer, porque hoje, graças a Deus, não é que minha vida está resolvida, nada disso, porque a vida é dinâmica, né? Ela vai trazendo outras coisas. Até para nós foi bem desafiador fazer as lives e falar para vocês sobre esses assuntos, porque a gente era testada na semana, o assunto que a gente decidia que a gente ia comentar. Depois, na semana, vinha assim, a vida dizendo, tá, você acha que está sabida nisso? Vamos ver. É igual na escola, né, que o professor passa o conteúdo e depois faz a prova. Então, vinha a prova. Vamos testar essas meninas, essas mulheres aí, ver se elas estão prontas mesmo. E a gente aprendeu muito com essas lives, foi um crescimento bem importante na nossa vida. E seguimos nesse caminho, né? Então, bem interessante que vocês se sintam, que a gente consiga transmitir para vocês a importância de se conhecer e de se melhorar e de se cuidar. Afinal, essa nossa casa, a nossa casa corpo físico, depende de nós, né? Se a gente não cuidar dele, a gente não consegue se sentir bem, estar próspero, porque ser próspero é ter saúde, é ter bons relacionamentos. E o autoconhecimento nos traz isso. Então, fica aí essa mensagem da importância do autoconhecimento. E aí, você que está aí dizendo, eu estou nesse caminho, estou amando conhecer pessoas como vocês. Obrigada, Ilse, bem-vinda. Ilse Zampieri, né? Minha parente aí, coisa boa. Bem-vinda. Muito a família já é uma grande mudança, né? Aham. E eu agradeço imensamente a cada um que ficou aqui com a gente, do início ao fim, para quem foi entrando, saindo, para quem vai deixar e vai passar depois, vai deixar um curtir aí, um comentário e compartilhar isso com outras pessoas e acompanhar, seguir acompanhando a gente aqui, porque assim, ó, como a gente mostra o caminho, obviamente nós vamos ter muita coisa que vem pela frente. Esse é o início aí de mais uma das nossas fases, porque a gente já teve a fase das lives, enfim. Agora a gente já está nesse outro passo e nós vamos dando outros passos e a gente vai levando vocês junto. Quem quer crescer, quem quer ir para frente, a gente vai botando nesse carro aí que a Ivete falou e nós vamos dirigindo para frente, para o mais, para o melhor da vida, porque sempre pode melhorar. Mesmo quando tu pensa assim, bah, mas isso aqui tá bom demais,
pode ficar melhor ainda, e esse que é o propósito da vida, e é essa energia que a gente coloca no nosso trabalho, de sempre ir para o melhor, né, Ivete? Isso aí. Então, Um minha beijo. gratidão a essa parceria, Monique, gratidão aos meus familiares, gratidão a todo o apoio dos amigos, gratidão a todos aqueles que passaram, que vão passar, que passarão por aqui. Muita gratidão. E isso aí, vamos de mãos dadas, vamos juntos, vamos lembrar que uma parte do triângulo somos todos, né? Então, vamos todos juntos aí nesse caminho de autoconhecimento, prosperidade e liberdade. Maravilha! Simbora então, vem prosperidade, ó. Prosperidade, expanda! Expanda muito! Aline, ó, grata pela entrega de vocês. Gratidão, Aline. Gratidão. Beijão para todos. E nos vemos agora aí no livro e também no guia. É um guia prático e também pelos nossos movimentos aqui que vão chegando as novidades para vocês. Um ótimo domingo, uma ótima segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, diferente do momento que vocês vão assistir, e aproveita para compartilhar aí. Combinado? Isso aí. Beijão. Beijão.